Temos 4 notícias nessa quinta-feira de carnaval, né? Ainda tá mais morta do que o próprio carnaval direto. Mas vamos falar de 4 assuntos aqui. Teve cirurgia no elenco do Fluminense, pelo menos uma cirurgia bem sucedida. A gente tem também o Fluminense sendo destaque na imprensa espanhola, exatamente, na imprensa mundial, falando sobre a sequência de vitórias. Você vai ver o que é importante da gente sacar disso. Tem o jogo entre Atlético Nacional e Olímpia, importantíssimo hoje à noite, que a gente vai falar rapidamente. E o lateral Dodô, interessando ao Fluminense. Vamos falar sobre as possibilidades de negociação que o Fluminense tem com jogadores vindo da Ucrânia e se ela de fato vai acontecer ou não. Roda aí a vinheta, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira, de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like embaixo se você gostar desse vídeo. Se você não gostar, tem o botão não gostei. Mas pode se inscrever aqui no canal também se você se sentir bem informado assistindo Raiz Tricolor. É isso, agora vamos embora para as notícias. Bem, a gente sempre que eu falo vamos embora para as notícias, a gente fala mesmo assim, pô, Gabriel, o vídeo só começou com 1 minuto e 10. Não, eu já dei a abertura do vídeo, já vem com notícias ali já e tal. Mas a gente começa falando sobre Atlético Nacional e Olímpia. Atlético Nacional de Medellín, lá da Colômbia, sumiu o nome do país, né? Lá de Medellín, na Colômbia. Joga em casa hoje no Atanásio Girardot para tentar fazer uma remontada, né? Uma virada para cima do Olímpia do Paraguai. Por que esse jogo é importante pra gente? Porque daí sai o nosso adversário para a próxima fase da Libertadores, o último jogo da pré-Libertadores, né? Da terceira fase. O Atlético Nacional perdeu por 3-1 para o Olímpia no primeiro jogo no Defensores del Chaco, lá em Assunção. O Olímpia ganhou fazendo um gol aos 47, se eu não me engano, isso. Foi aos 47, o Cardoso fez o segundo gol dele. Enfim, e saiu na frente lá na disputa por essa vaga. Lembrando, não tem gol fora de casa, então se o Atlético Nacional ganhar por 2 gols de diferença, ele leva a partida para os pênaltis. E para conseguir a classificação tem que ganhar por 3 gols de diferença pra cima do Olímpia. Eita, tocou o WhatsApp aí. Desculpa aí quem tá com o WhatsApp aberto. Enfim, qual que é a questão? O Fluminense não está, nesse momento, desesperado pra saber quem é o adversário. Mas não sabe ainda quem será o adversário nesta partida. E vai descobrir hoje à noite se vai jogar. Lembrando, o primeiro jogo obrigatoriamente é no Rio de Janeiro, porque tanto Atlético quanto Olímpia tem um ranking melhor. Então, o Fluminense nessa sexta-feira já deve anunciar o Engenhão, abertura de ingressos, etc. Só tá esperando quem é o adversário. Na outra semana, obrigatoriamente, o jogo de volta será ou em Medellín ou em Asunción. Em um dos dois será lá o jogo de volta. Confesso que o Olímpia é mais tímido que o Atlético Nacional. Me pareceu, pelo menos no primeiro jogo. Vou ficar de olho nesse jogo agora. Bem, vamos para a segunda notícia. A gente aqui agora fala sobre Luan Freitas. O jogador, segundo informa o Fluminense, o zagueiro, que, já saiu, já não é mais sub-20, né? Tem que se destacar isso daí. O zagueiro fez uma cirurgia que ano passado estreou, rompeu não, teve uma fissura no dedinho do pé. Ficou fora, no 5º metatarso. Aí, teve que operar e etc. A mesma lesão que o John Kennedy teve agora, né? Bem parecido. E, nesse ano, nos treinamentos iniciais, rompeu o ligamento do joelho direito. E o Fluminense informou de que ele foi operado nesta quarta-feira pelo Dr. Douglas Santos, que é o chefe do departamento médico do Fluminense. E deve ter alta ainda hoje. Essa é aquela lesão que ele... Tipo assim, ele vai voltar a jogar em outubro, setembro. É aquela lesão que segura por 8 meses... o jogador de molho. Então, o Luan Freitas deve voltar a jogar, treinar ali no final do ano e tal. Talvez nem jogue nessa temporada. Na verdade, eu espero que ele não jogue nessa temporada. Gabriel, você tem alguma coisa contra ele? Não. Porque se ele voltar em setembro a treinar e ele ainda jogar nessa temporada, significaria de que a gente teve muitos problemas na zaga, né? Ou então eu espero que ele volte a jogar. A última partida do Brasileirão, quando a gente já estiver preparado para viajar para o Mundial. Aí eu tô topando. Vamos lá, para a próxima notícia a gente fala sobre o Diário AS, lá da Espanha. Bem, recomendo vocês irem lá ler essa matéria, porque o Diário AS, numa matéria do Juan Lopezino, que é
ele é um correspondente do AS Américas, né? Tipo assim, o Diário AS é um dos principais jornais da Espanha, mas ele tem um correspondente na América. Então ele publica várias matérias da América do Sul. Por exemplo, lá tem matéria sobre o título do Palmeiras, né? Vencendo o Paranaense, o Atlético Paranaense, na final da Recopa. Tem lá matéria sobre... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma de fora. Tem muita matéria do Brasil. Tem uma matéria sobre uma joia que Ronaldo tem no Cruzeiro. Tem matéria sobre a bomba do ônibus do Bahia. Tem matérias sobre... Enfim, tem várias matérias aqui, ó. Manágua. Matéria sobre a compra do Vasco, sobre o Peñarol na Libertadores Sub-20, sobre o título do Atlético Mineiro na Recopa aqui na Supercopa do Brasil. O moleque lá do Cruzeiro é o Vitor Roque, né? Então, assim, tem algumas matérias sobre América do Sul. E uma delas é sobre o Fluminense. O Juan Lopezino escreveu: Fluminense com a melhor sequência mundial no início do ano. A melhor sequência de invencibilidade, sequência de vitórias, né? A equipe carioca acumula uma racha de 10 triunfos consecutivos e outros times do mundo não conseguiram. Ele ainda vai destacar no final da matéria de que o Bayern, nem o PSG, nem nenhuma equipe da Itália, nem o Trabzonspor da Turquia, que é um time que está com uma sequência muito boa também. Aí você vai ali falar do Porto, enfim, tem uma série de equipes do mundo, nenhuma delas conseguiu essa sequência nesse ano ainda de 10 vitórias seguidas. Lembrando que o Fluminense perdeu a primeira partida do ano, né? Não é um 2022 que o Fluminense está com sequência, né? Tem a estreia na derrota. Mas é muito legal de ler a matéria porque eles falam algumas coisas lá, o Juan Lopezino fala alguns detalhes e é bom a gente ver uma visão e como que o Fluminense está sendo, entre aspas, está vendido lá fora. As informações que estão chegando lá fora, como que estão chegando. Por exemplo, vou citar aqui algumas coisas, tá? Algumas que a gente já sabe, né? Por exemplo, a direção desportiva, vou ler naquele espanhol traduzido, né? Havia optado por jogadores veteranos como Fábio, 41 anos, Felipe Melo, 38, William, 35, Germancano, 34. Só que chegaram jogadores como Pineda e Cristiano para o posto de lateral. Depois de ter alcançado as quartas de final na temporada passada na Libertadores, se esperava algum nome de maior força. Acho que não, né? A gente não esperava tanto, não. Mas não teve mais contratações. Aí vem a descrição do time, tá? Com o passar das partidas, esses jogadores recém-chegados foram rendendo em grande nível. Surpreendeu a capacidade de Germancano no ataque, o apoio de William Bigode e também a experiência de Fábio, que foram chave para a Libertadores, para a campanha na Libertadores, né? Pouco a pouco, a equipe, na parte final do campo, tem funcionado com um ritmo superior. E aí também cabe destacar o rendimento de Luiz Henrique e John Arias. Essa frase aqui que é bom. Superior, destacar o rendimento de Luiz Henrique e John Arias. Porque são dois jogadores que são vendáveis, né? Aliás, são rentáveis também essas vendas, né? Que outros jogadores podem ser... A gente pode vender, mas rentabilidade mesmo é Luiz Henrique e bota John Arias aí nessa conta de venda também, né? A gente às vezes ignora isso, mas John Arias rendendo bem é um potencial de venda também. Aí fala um pouco aqui sobre Abel Braga e tal. Aí fala, nessa ocasião, o treinador experimentou, falando de 2005, né? Numa equipe equilibrada desde a defesa, com um esquema de 3 zagueiros em que Felipe Melo aparece como líder junto ao excelente nível de Nino e Braz. Tomara que eles não confundam o David Braz com o Fábio Braz, né? Ademais, tanto o Iago Felipe quanto o André oferecem um enorme equilíbrio na parte de meio de campo para dar liberdade aos pontas e aos homens mais adiantados, aos alas e os pontas mais adiantados, né? Enfim, e aí depois destaca a questão da sequência. É bom a gente ver a visão de que outros jogadores estão tendo. Ele cita praticamente o time titular inteiro do Fluminense, né? Não cita Calegari, que foi a posição que houve mudança, né? E cita John Arias. Foram 11 jogadores citados, perdão. Enfim, vale você lá dar uma olhada nessa matéria do AIS, é sempre bom a gente ser destaque internacional por algo bom. Pra fechar, saiu uma matéria no Netflu com o seguinte título: Fluminense observa a lateral direito do Shakhtar. Clube está de olho em oportunidades de mercado em relação a jogadores que atuam na Ucrânia. Lembrando, Ucrânia, guerra com a Rússia, jogadores saíram refugiados aqui pro Brasil, e com isso, muitos jogadores que têm contrato, principalmente com o Shakhtar,
não vão voltar pra lá agora e o Shakhtar tá negociando empréstimos, né? Principalmente de alguns jogadores. Empresta até o final do ano, vê se a situação fica melhor e etc. Só que esse é aquele momento em que eu trago a informação e trago a análise também. Questionei com 3 fontes ligadas ao departamento de futebol do Fluminense. Não todas ligadas ao departamento de futebol, mas uma outra também ligada lá dentro do Fluminense e outra ligada mais à gestão do futebol. Não tanto ao bola e campo ali, mas à gestão. Todas as 3, e eu citei logo assim, tipo, tinha saído segundos, tinha saído essa matéria do Netflu, né? Então a matéria ainda não tinha repercutido. E todos os 3 falaram, cara, não vi nada sobre Dodô aqui dentro. Não tem nada aqui. E uma delas, inclusive, falou, nesse momento, ninguém fala nada de contratação. No ano passado, a gente fez... agora já falo as minhas, né? No ano passado, aquela temporada sem pré-temporada, né? A gente foi fazendo contratações com a bola rolando, o Fluminense demorou demais pra ir no mercado, foi atrasado e teve a questão, enfim, tudo aquilo que a gente já debateu aqui várias vezes e ainda fez outras contratações dentro da janela inicial do ano, mesmo com a bola já rolando. E depois, no meio do ano, né, naquela janela do meio do ano, trouxe o Nonato e John Arias. Nesse ano, o Fluminense fez todas as contratações em dezembro. Vocês vão lembrar que a única coisa que ficou ali na virada do ano, a gente estava falando de Natan, que era a última contratação para chegar. E desde então não se fala de contratação mais dentro do Fluminense para esta janela. Lembrando, esta janela do Fluminense do Brasil atual fecha no meio de abril. Né? Acho que vai dia 15 de abril, se eu não estou enganado, ou alguma coisa assim ali perto. Para essa janela não se fala mais de contratações. Na matéria do Netflix, cita o lateral direito Dodô. Não é o Dodô cabeludinho do Atlético Mineiro, não. É o Dodô do Coritiba. Jogador de 23 anos que saiu daqui e teve destaque no Coritiba. A matéria ainda diz que o lateral direito de 23 anos é aquele que no momento mais chama a atenção da diretoria do Fluminense. Aí cita um histórico ali de Dodô e tal, porém no momento é o nome mais comentado. O lateral direito não é o único sendo observado, porém no momento não é o nome mais comentado nos corredores de Laranjeiras de Carlos Castilho. Enfim, não vou entrar no mérito aqui da análise se deveria ou não contratar, porque pra mim eu não tenho a confiança de Samuel Xavier no patamar, vou mudar a palavra, né? No nível que a gente tá querendo jogar nesse ano. Acho que Samuel Xavier é um lateral direito de times que brigam contra o rebaixamento. Não acho que é um lateral direito de Série B, acho que é um lateral que na Série B se destaca, mas de times que brigam contra o rebaixamento, além de estar numa fase horrorosa. Então não gosto de ter Samuel Xavier como uma opção no elenco. E Calegari é jovem, oscila, mas tem rendido bem, a gente viu pouco esse ano até ainda. Então acho que precisaria de uma contratação ali para lateral direita, acho que seria para melhorar muito o elenco. Mas também não sou daqueles radicais de dizer que sem contratar o Fluminense não vai a lugar nenhum, porque o elenco... Não, o Fluminense fez contratações até acima do que talvez o VDM, né, aquele alerta de vai dar merda, sugeriria, né? O Fluminense acho que investiu um pouco acima. Poderia ter sido eliminado por Milionários e ficar com uma dívida enorme de elenco ao longo do ano sem participar de competições internacionais. Então o investimento foi até um pouco mais alto do que o VDM apitaria. Óbvio que eu gostei, né, do investimento ser mais alto, mas o VDM fica ali apitando de acordo com isso. Pelo menos já garantimos a cota de fase de grupos da Libertadores ou da Sula. Agora, é nítido, e você pega todos os principais jogadores que vieram da Europa, lembrando, as principais janelas da Europa estão fechadas, você tem janela da MLS, do Japão e a do Brasil como as principais abertas para destino desses jogadores que não vão voltar para a Ucrânia. E é óbvio que os empresários agora vão fazer isso aqui, ó. Eita, alguns acertam assim, ó. Vão atirar para tudo quanto é lado. Pra tudo quanto é lado agora, jogando. Se isso acontece em reta final de ano, empresário vai falar, meu amigo, se o Fluminense ligar bem assim, oi, alô, é o empresário de David Neres? Foi um dos citados, né? Vamos pegar aqui esse telefone que é mais real. Empresário de David Neres? Sim. Então, olha só, como é que tá o salário dele lá, como é que tá? Beleza. Aí o scout vai lá e atualiza as informações de David Neres e acabou. Assim, se o Fluminense pedir informação sobre algum jogador, o que vai acontecer? O empresário vai lá e vai... Fluminense vai pra um jornalista. Inclusive, essa semana vazou o WhatsApp de jornalista aí, né, na própria live dele. E aí todo mundo viu quem são as fontes. Jornalista tal. Aí vai enviar a mensagem. Ó, Fluminense entrou em contato porque quer o jogador tal... David Neres já entrou em contato. Isso vai acontecer muito. O que eu quero dizer com isso aqui?
Cuidado. Não quer dizer que toda matéria sobre interesse de clube nos jogadores da Ucrânia é mentira, porque óbvio que algum vai ser verdade, mas também não quer dizer, e a gente viu, a gente passou junto por isso no final do ano. Vários jogadores que eu vim aqui falavam, cara, isso aqui ele vai fechar com outro clube daqui a pouco, pode esperar. Porque tá jogando o nome dele no Fluminense só pra conseguir dizer que o Fluminense tá interessado e fechar mais rápido que outro clube. Dito e feito. Óbvio que eu não sou o gênio da comunicação, mas às vezes a gente tem esses feelings. Então não quer dizer que todo jogador que estiver sendo ventilado no Fluminense, oferecido, vai estar errado de que o Fluminense não quer, porque o futebol muda de minuto a minuto. A gente tinha 2 centroavantes, tem um só agora. Aliás, a gente tinha 3 centroavantes pra esse ano, tem um só agora. A gente tinha Fred, Cano e John Kennedy. 3 profissionais. A gente só tem um pelos próximos 2, 3 meses. Então eu não duvidaria do Fluminense com um elenco fechado e buscar um centroavante também não. Mas não tem qualquer informação sobre isso. Agora, eu botei o celular que vai estar na capinha aqui, ó. Eu botei o celular na capa. Vai tocar. E o cara vai fazer assim, ó. Oi, Fluminense tem interesse, né? Fluminense tem interesse. E vai acontecer aos montes? Isso vai. Então, tenham ciência. Minha informação nesse momento é de que, até o momento, o Fluminense não tem interesse em nenhum desses jogadores para contratação imediata. Nenhum desses jogadores corre pelas Laranjeiras. E existe um protecionismo, obviamente, interno, também aos laterais. Renovaram com o Samuel Xavier agora, com certeza porque acreditam em Samuel Xavier. É aquela história, né? Tá certo? Pra mim, não. Mas é o que é. Até a próxima. Valeu.